Olá, estamos começando mais um episódio do ArcTrends Podcast. Bem-vindos! Eu sou Maria Silvia Ferraz, editora do ArcTrends, que é um portal de conteúdo de arquitetura, design e tendências. E um outro tema que é muito importante para o ArcTrends é sustentabilidade. A gente produz muito conteúdo sobre esse tema, inclusive conteúdo autoral com nossos colunistas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois colunistas do ArcTrends, André Carvalhal e Giovana Nader. Bem-vindos! O bate-papo de hoje vai ser sobre sustentabilidade, que é o tema dos dois. A Giovana é comunicadora socioambiental, atriz, apresentadora e podcaster, autora do livro Com Que Roupa, Guia Prático de Moda Sustentável e criadora dos podcasts O Tempo Virou e O Veneno Mora ao Lado. Ela é colunista do ArcTrends desde abril desse ano. Nossa colunista mais recente, a gente já está começando com o pé direito com o ArcTrends Podcast. Bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, eu tô super feliz de estar aqui com você, te conhecer ao vivo, o meu amigo André Carvalhal, que eu tanto adoro, amo, e ansiosa para esse bate-papo aqui. Legal. Já o Carvalhal é nosso colunista há muitos anos, nossa parceria acho que já está 2 anos, Carvalhal. Super, muito tempo. Mas ele também merece apresentações formais, então o André Carvalhal é escritor, consultor, especialista em design para sustentabilidade, autor dos livros Como Libertar o Presente, Como Salvar o Futuro, Moda com Propósito, Viva o Fim, Almanaque de um Novo Mundo. Bem-vindo, Carvalhal. Vai, prazer estar aqui com você, com a Gi também, super amiga, super ansioso por esse papo. Legal. Para a gente começar, queria que os dois contassem como se envolveram com sustentabilidade. Como começou o interesse por esse tema? Sempre teve no trabalho de vocês? Ou foi uma jornada mais com idas e vindas? Quer começar, Gi? Sim, bom, a sustentabilidade ela entrou na minha vida muito sem querer, assim. Eu trabalhava com moda, do outro lado da moda, né? Aquele lado bem glamour, consumo, descarte, excesso. E até o dia que eu tive uma ideia junto com uma amiga de criar um projeto de troca de roupa. E a gente fazia isso porque a gente achava que tinha público, a gente não tinha preconceito de usar roupa usada, mas a gente não tinha nem ideia que aquilo era sustentabilidade. O termo moda sustentável ainda nem era muito falado, surgiu no mesmo ano que o Projeto Gaveta, esse meu projeto de troca de roupa que foi em 2013. E aí, por muitos anos, a sustentabilidade ela ficou muito restrita ao meu guarda-roupa, a maneira como eu me relacionava com a moda, com o que eu usava, como eu comprava roupa e tal. A grande chave da minha vida veio em 2018, quando eu me tornei mãe, porque aí eu entendi que tinha uma geração muito ameaçada, que já estava viva, que era minha filha que estava nos meus braços, e que eu poderia fazer mudanças em todo o meu estilo de vida, que não só na moda dentro do meu guarda-roupa. E aí foi quando eu comecei a me compostar e separar meu lixo e comprar orgânicos até então. E aí eu costumo dizer que a sustentabilidade é uma chavinha, é um portalzinho que vai virando na sua cabeça, né? Então assim, eu comecei com aquilo achando que as minhas mudanças poderiam mudar o mundo. Só que eu entendi que é muito mais complexo. Então aí você vai indo numa viagem de entender o seu lugar social no mundo, né? Que a política está muito envolvida também, são decisões políticas e governamentais que mudam. E aí é uma grande viagem, mas esse foi o começo, assim. Legal. E comigo foi bem parecido, também foi por conta da moda, eu trabalhava com moda, trabalhei durante muito tempo e não tinha a menor noção do que acontecia na sala ao lado da minha. Eu sempre fui marketing, trabalhava com marketing, meu papel de alguma forma era estimular o consumo, era trabalhar a comunicação de moda. E aí, com o tempo, eu comecei a ter mais noção do que acontecia por trás dos bastidores mesmo, né? Na produção, nas facções, na extração da matéria-prima, isso era sempre muito distante de mim. E aí, quando eu comecei a ter acesso mais a esse lado, né, esses bastidores, eu comecei a querer investigar mais e me aprofundar mais. Aí eu fui fazer uma especialização em design para sustentabilidade, que foi quando eu aprendi de fato tudo sobre o tema. Nessa época eu já escrevia, eu já tinha lançado meu primeiro livro, e aí comecei a investigar o que seria essa moda mais sustentável, que eu chamei de moda com propósito, que foi o tema desse meu segundo livro, que de alguma forma até cunhou esse termo assim no mercado. E esse livro foi o resultado dessa investigação, né, sobre como fazer uma moda mais sustentável. Aí depois
do livro terminado, não teve mais como eu continuar trabalhando com moda, e aí eu saí da moda, comecei a trabalhar com marcas de diversos segmentos, ajudando as marcas a fazerem essa transição. Aí depois voltei para moda, criei um projeto de moda colaborativo, depois tive uma marca também de moda que era uma marca mais sustentável, e a sustentabilidade começou a me rondar muito. E aí eu comecei a incorporar muito na escrita, no meu conteúdo, no que eu estava escrevendo, não só nos livros, mas na minha produção de conteúdo. E hoje, como a Gi falou, assim, é como se a gente não tivesse mais volta, né? Assim, é um caminho, eu falo isso inclusive em um dos meus livros, né? De que a consciência e a sustentabilidade é um caminho sem volta. Sim. E, excepcionalmente, a gente está gravando o Dark Trends Podcast no Rio de Janeiro, porque, por coincidência, vocês dois moram aqui. Dá até para brincar que o Rio é a capital da sustentabilidade nesse momento, né? Mas não só, né? Tiveram 2 grandes eventos de sustentabilidade aqui no Rio de Janeiro, o Rio 92 e o Rio +20, que foram muito importantes para a sustentabilidade a nível mundial, para a utilização do termo ESG, e sem falar que a cidade é uma cidade que a gente tem muita relação com a natureza, né? Uma cidade em que a parte urbana está muito integrada com a natureza. O que vocês acham disso? Vocês acham que o Rio realmente é mais sustentável do que as outras cidades? Existe essa comunidade aqui? Eu acho que, então, o Rio, como você falou, o Rio já é uma beleza natural, né, por si só, é uma cidade que está dentro da floresta. Eu costumo dizer que o dia que os humanos desaparecerem, o Rio vira uma floresta em uma questão de um mês, porque tem planta, tem árvore brotando em qualquer rachadura de concreto nessa cidade, né? Você deixa de podar alguma coisinha, cresce assim. E eu acho que é uma cidade que ela foi muito esquecida por muitos anos, né, assim, pelas pessoas que governavam por aqui, e a sustentabilidade sempre ficou nesse lugar muito esquecido, só que tem uma sociedade civil aqui muito engajada. Então, por exemplo, se a gente olha para a lei do canudinho plástico, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade que a sociedade civil se mobilizou para empenhar com que o vereador, pegou lá o vereador que tinha implantado essa lei, vem cá, vamos voltar com essa lei, vamos fazer um barulho, e aqui foi o primeiro lugar onde isso foi extinto, né, o canudo plástico. Para além disso, a sociedade civil se mobiliza muito com limpeza de praia, a gente vê esses movimentos acontecerem, né, então é uma cidade que eu costumo dizer que é a cidade que é um case de sucesso, caso ela queira se tornar uma cidade exemplo de sustentabilidade no mundo, aqui tem um prato cheio. Basta as pessoas arregaçarem as mangas. Agora aqui até quero dizer que a gente está com uma secretária do meio ambiente e do clima, que é a Tainá de Paula, que é uma mulher maravilhosa, espetacular, que está fazendo uma revolução de horta urbana nas periferias e em vários lugares da cidade, porque é isso, Rio de Janeiro, se a gente olhar a floresta que é dentro da cidade, a gente pode ter horta em cada canto, a gente pode ter comida dentro da cidade, né? Só que é isso, tem que olhar com mais seriedade. Eu acredito que ainda está muito esquecida, mas que bom que tem gente aí olhando e vendo que isso pode ser um exemplo de sustentabilidade para o mundo. Eu vejo como agir também, assim, o Rio, não à toa falado, né, que é o purgatório da beleza e do caos. Eu acho que a gente vive numa cidade de muitos opostos, né, de muitas polaridades. Então, a gente tem muita mistura, a gente tem a cidade, a gente tem a floresta, a gente tem o asfalto, a gente tem a favela, a gente tem, né, essa mistura. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, eu sinto que a gente vai para esses universos também. Então, a gente tem muitas pessoas, de fato, né, não só eu e a Gi, mas muitas pessoas muito engajadas aqui no Rio, que puxam movimentos muito importantes, tentando transformar essa mudança, né, numa mudança realmente coletiva, sistêmica, e ao mesmo tempo a gente tem, né, assim, um extremo como a Baía de Guanabara poluída, a gente tem falta de saneamento em muitas comunidades, em muitos lugares. Então acho que assim, a gente vive ainda um momento de necessidades muito primárias, né, um contraste assim, onde ainda há necessidades muito primárias, mas também outros movimentos incríveis, como as feiras, né, a junta local, movimentos de produção de orgânicos, a moda sustentável aqui também no Rio, acho que ela, né, no Brasil inteiro, ela foi um movimento que
despontou assim de uma forma mais organizada, com muitas marcas interessantes. Então acho que a gente vive esse contraste, como a Gi falou, acho que a gente tem um potencial muito grande, falta esse gigante acordar também. Sim, total. Sustentabilidade é um tema que ele é polêmico, né? Ele gera discussões, gera polêmicas e tem muitas possibilidades de abordagem do que é sustentável. Na arquitetura, por exemplo, eu vejo uma diferença muito grande entre... Muitas pessoas consideram a arquitetura sustentável a vernacular. Então, por exemplo, casas de barro com materiais naturais, pedras naturais. Isso é uma leitura de arquitetura sustentável. E depois a gente tem, por exemplo, aqui o Museu do Amanhã, Calatrava, que é uma mega estrutura de aço que vai 20 metros na terra de profundidade, que também é considerado sustentável porque tem placas solares que se movem de acordo com o sol. E tem brigas entre essas duas visões, né, entre esses dois grupos. Queria saber para vocês o que é sustentabilidade e se vocês concordam e discordam também, pensando numa discordância positiva, claro, né, que pode gerar novas descobertas. Vai, amigo, você primeiro. De fato, como você falou, assim, sustentabilidade é um tema muito polêmico, existem muitas definições, existe muita falta de informação também sobre o que é sustentabilidade. Não tem um consenso. Não tem um consenso, e o próprio consenso, né, que existe hoje, eu particularmente, eu coloco muito ele em prova, eu questiono muito. Então, assim, por exemplo, a gente aprendeu, né, pelo menos a maior parte das pessoas, aprendeu sobre sustentabilidade como algo que fosse para se preservar para o futuro. Então a gente escuta muito isso, né? Então, sustentar para o futuro, garantir para as próximas gerações, não à toa, né? Todas as narrativas em torno da sustentabilidade, elas passam muito por isso, né? O olhar para amanhã, né? O próprio Museu da Manhã que você direcionou, né? Hoje talvez seja a maior instalação, né, sustentável que a gente tem no Rio, e ela chama Museu da Manhã. E eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, de emergência climática, onde a gente já tem enfim, pessoas refugiadas pelo clima, a gente já tem as mudanças, elas já estão acontecendo, os recursos eles já estão se esgotando. Eu vejo que a sustentabilidade ela precisa de uma nova roupagem. Eu acho que a gente precisa falar da sustentabilidade com um olhar mais para o presente. Esse meu livro mais recente, o Como Libertar o Presente, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a gente entender que a sustentabilidade ela precisa ser agora, né? Assim, a gente tem que falar da sustentabilidade hoje. Como é que a gente vai viver hoje dentro desse caos, né, que a gente está vivendo. Então, acho que conceitualmente é isso. Agora, quando você traz esses exemplos, né, a casa, o que é mais sustentável? É a casa natural, com materiais naturais, ou é a casa super tecnológica, que promove energia renovável? Eu tenho também hoje uma crença muito forte de que a sustentabilidade para mim é aquilo que coloca a vida no centro. Então assim, isso está gerando vida, né? Assim, isso é a favor da vida ou isso é a favor da morte? Simples assim. Então assim, se é a favor da vida, tanto a casa natural quanto o empreendimento super tecnológico, eles podem ser sustentáveis, desde que eles estejam a favor da vida hoje, né? Não só da continuidade, da permanência, mas a favor da nossa vida hoje. Então esse é um conceito que eu tenho gostado de abordar e de pensar. Perfeito, concordo plenamente e acrescentar algo de que é isso, a sustentabilidade, a gente está numa crise, né? A gente está numa emergência, então não temos mais tempo para ficar falando de o mundo sustentável, as futuras gerações, a sustentabilidade, enfim, né? As empresas todas, agora é muito importante todo mundo falar de sustentabilidade, mas todo mundo tem que entender que a gente está numa urgência, numa emergência. A gente tem 10 anos para mudar o rumo das coisas e a gente já caminhou muito pouco para essa mudança. Então, assim, a próxima geração não vai poder fazer nada para mudar se a gente não mudar agora. Então, quando a gente fala, voltando a essa questão da vida do André, já tem muita gente sendo impactada por essa emergência climática. O aquecimento já está acontecendo para muita gente, né? E é o que a gente chama da desigualdade ambiental. Então, tem muita gente que já está sofrendo. Então, quando a gente olha para a sustentabilidade hoje, eu acho que o principal, para além de olhar para
enfim, para o futuro e para a mudança no tecido, no material, é olhar para o social. O que a gente está mudando no social? Então, quando você me conta que está fazendo uma coleção com alguém que está transformando socialmente uma comunidade, aquilo para mim é sustentabilidade. A gente está gerando renda, a gente está gerando forças para que aquela sociedade sobreviva no mundo caótico que está se transformando. Porque a gente vai, né, enfim, não querendo ser pessimista, porém realista, a gente vai encarar anos muito duros pela frente, daqui para frente, até a gente se ajustar. Eu sou muito esperançosa nesse lugar de que a sociedade vai conseguir se rearranjar, se reajustar, mas vamos sofrer até chegar ali. Então acho que quanto mais a gente olhar para esse social e a gente olhar mesmo no nosso lugar de privilégio, né, tanto pessoas físicas quanto marcas, quanto negócios, empresas, indústrias, como é que a gente pode se doar para uma transformação social? Eu acho que isso é sustentabilidade. Eu já fui num lugar da sustentabilidade que até essa última coluna minha da Dark Trends, eu quis muito falar sobre isso, né, porque eu já fui dessa pessoa de, substitua isso por isso, o seu copo plástico pelo... Não tô dizendo que isso não é importante, só que quando também a gente fica muito focado eu acho que a sustentabilidade, eu fico todo dia pensando como é que eu vou falar disso de uma maneira que a gente traga mais gente, né, para esse assunto, porque essa palavra sustentabilidade já é, tipo, muito distante, né. Eu falo, gente, se a gente ficar não use isso, não pode comer carne, não, a gente tem que mudar, a gente só vai afastar mais pessoas, porque a maioria das pessoas estão lidando com problemas pessoais ali, e assim, principalmente o Brasil, a gente tem problema da fome, o problema a gente tem o saneamento, quem somos nós para falar que você não coma carne ou não? Então assim, como é que a gente faz com que a sustentabilidade seja algo que seja para todo mundo, sabe? Então isso foi uma grande mudança na minha vida. Eu já fui essa pessoa de, não, o que eu fiz, as mudanças, e não é sobre isso. Eu não posso falar de não coma carne quando a grande parte da população tem como opção mortadela no isopor, entendeu? Então é muito difícil esse lugar. Eu acho que todo dia a gente entender qual é o nosso lugar no mundo, onde é que a gente está dentro desse social e como é que a gente pode transformar de verdade esse social. Então, acho que é mais sobre isso. E não só social, né? Como também a preservação de biomas e ambiental, né? A vida das plantas, a vida dos animais, não só a vida das pessoas, né? A vida em si. Então, ótimo que o André trouxe essa questão da vida, porque eu acho que é sobre isso também. Na arquitetura, muitos arquitetos também falam, não só arquitetos, né? O próprio Oscar Metzavá, que também é parceiro da Porto Belo, ele tem lá o As Sustainable as Possible, As Soon as Possible. E o Maurício Arruda, que é um arquiteto, que já esteve aqui também no podcast, ele fala do sempre o mais sustentável possível naquele projeto. Um projeto 100% sustentável de arquitetura ainda é impossível. Mas não é porque o 100% é impossível que a gente não deve tentar fazer arquitetura nesse sentido, né? Então, ele sempre fala como um projeto é sempre um pouco mais sustentável do que o outro, né? Total. É mais um processo do que um produto final, né? Total. Não existe, se a gente parar para pensar, nada que seja 100% sustentável. E até mesmo existem sempre prós e contras, né? Se a gente olha para a matéria-prima, por exemplo, cara, tem uma matéria-prima que ela, sei lá, é limpa de agrotóxico e que ela, assim como o alimento, né? Cara, ela é limpa, ela pode ser considerada limpa. Ao mesmo tempo, ela provavelmente vai gastar muita água para ser produzida. Então, você tem sempre alguma coisa, né, que equilibra, né? Assim, e que atua como um critério de desempate. Então, eu acho que é isso. Eu acho que buscar ser sempre melhor, buscar fazer de forma cada vez mais consciente, eu acho que isso é o que estimula que a gente encontre outras alternativas, que a gente encontre outras possibilidades, para que a gente vá chegando realmente no momento mais sustentável possível. Carvalhal, falando em casa, a sua casa acabou de ficar pronta, né? Ontem a equipe do ArcTrends esteve lá gravando. Em breve, agora em julho, vamos ter a casa do Carvalhal no ArcTrends visita. E conta um pouquinho como foi esse processo da reforma da sua casa, as escolhas que você fez lá
e como a sustentabilidade guiou isso, como você conseguiu incluir um pouquinho de sustentabilidade na sua casa. Legal. Foi muito interessante esse processo, porque assim, primeiro eu descobri que hoje você tem opção para tudo. Então você tem o piso que é mais sustentável, a tinta, a iluminação. Então assim, de fato você consegue fazer uma casa que ela gera menos impacto. Você tem os eletrodomésticos, você tem, enfim, a chance de fazer um monte de coisa. E eu fui em busca dessas melhores opções, dessas melhores alternativas. No que diz respeito a revestimento, por exemplo, eu descobri a diferença do porcelanato para o mármore, né? A diferença dos impactos ambientais, de quando você usa, né, um tipo de extração que causa menos impacto para o meio ambiente e um outro tipo de, né, que é muito mais prejudicial. E foi muito interessante para mim perceber como eu conseguia, através do meu desejo estético, assim, do que eu queria esteticamente para aquela casa, encontrar alternativas e matérias-primas que pudessem chegar naquele resultado. E tudo que eu aprendi na minha vida, seja na moda, seja na alimentação, eu fui buscar levar também para a arquitetura, apesar de não ter esse conhecimento específico. Então, sei lá, escolha de materiais. Eu escolhi pouquíssimos materiais diferentes para minha casa, porque eu tinha ideia, cara, se eu fizer cada cômodo com uma coisa, cada coisa com uma tinta diferente, enfim, a sobra disso vai ser muito maior. Então, assim, eu escolhi um único piso para a casa inteira. Então, ele vai da sala para o banheiro, para a área externa. Então, o que eu tenho de chance de economizar, de minimizar a perda, a sobra disso, é muito maior. Então, essa foi uma outra escolha muito importante, assim, reduzir muito. Eu procurei também trabalhar com materiais e com, enfim, informações estéticas muito clássicas e atemporais, porque a gente é muito bombardeado pela moda, né? Pela cor da moda, a forma da moda, a textura da moda, e eu, assim, me policiei muito para não cair nessa armadilha, para no ano que vem não querer mudar a minha casa toda de novo. Então, vocês vão ver, né, no ArcTrends, a minha casa ela é toda branca, ela é literalmente, assim, uma página em branco, para que eu possa, assim, mudar se eu quiser, de cor, enfim, de textura, mas em algum momento, mas ela tem ali um ponto de partida que é muito confortável. Atemporal. E que é atemporal, né, assim, e que é clássico. E o Maurício Arruda, ele fala muito sobre isso também, né, no podcast que eu entrevistei, ele fala, uma casa sustentável demanda um morador sustentável, né, então assim, Boa. De nada adianta, sei lá, e eu tive muito essa conversa com várias pessoas ao longo do processo, né, assim, cara, de nada adianta eu ter uma máquina de lavar, por exemplo, compartilhada no meu prédio e só uma pessoa usar, né, da mesma forma que não adianta eu ter na minha casa, sei lá, um monte de lâmpada de LED e ficar com as luzes ligadas o dia inteiro, sabe? Então, também tem muito do hábito, né, assim, de como você utiliza tudo aquilo, de como você faz aquelas escolhas. Então, assim, foi um processo muito, muito rico, muito interessante para mim. Gi, nas suas colunas você tem compartilhado, as duas que a gente já publicou, as duas trazem bastante dicas de como morar sustentável, né? Como o Carvalhal falou, independente da estrutura da casa, aquelas ações do dia a dia que fazem que você esteja mais perto da natureza, que você tenha uma melhor relação com o seu lixo, com o seu consumo. Conta aqui pra gente como é o seu dia a dia nesse sentido. Então, essa questão, esse clique da natureza dentro de casa mudou muito. Isso veio um pouco na pandemia, né? Que a gente ficou muito isolado. E aí, eu mudei para esse apartamento que eu tô agora, que pela primeira vez na vida eu tive um espaço externo, assim, uma varanda. E eu falei, cara, eu vou plantar uma horta. Isso daí mudou tanta coisa na minha vida. Sério? Desde o meu entendimento para a ordem biológica das coisas, o crescimento biológico das coisas versus o tempo tecnológico, até para... Eu entendi sobre a minha ansiedade, sabe? Momentos que eu preciso desacelerar. A gente trabalha com internet, mídia digital, o tempo inteiro esse ritmo entra dentro de você uma hora ou outra. Então, quando é que é a hora que você precisa desacelerar, que você precisa respirar? Então,
põe a mão na terra. Eu entendi sobre colchonilhas e pulgões, que eu nunca tinha prestado atenção, nem sabia que isso existia direito. Então, o que eu vou fazer para... E aí e aí o que eu posso plantar? E aí plantei um monte de coisa que não estava sendo legal, que eu não estava consumindo. Eu entendi que se eu plantasse mais folhas, eu ia consumir mais na salada. Então eu entendi uma infinidade de punks, me abriu para o universo das plantas alimentícias não convencionais que eu conhecia muito pouco. Para além da relação com as minhas filhas, Marieta ama ir pra horta, ela tem o regador dela, então ela ama regar, ela já sabe a hora que tem que molhar, tem 2 vezes ao dia molhar, então assim, né, Rio de Janeiro é calor, então não pode esquecer que senão tá murcho, e assim, mudou muito, pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi começar a plantar dentro da minha casa. E também a separação de lixo, composteira, então... Composteira dá trabalho, do nada, quando você pisca da mosca, e aí você tem que entender como é que você tira a mosca, o que você fez de errado, e aí alguém jogou um alimento cozido ali que não podia, então assim, eu acho que a casa toda entra nessa dinâmica, né, de tipo, vamos ver, vamos entender, então a Marieta já pega um lixo que jogou isso, aí fala no lixo verde, tal, então acho que a casa inteira tem que entrar nesse lugar, mas eu falo na minha segunda coluna como essa persuasão por diminuir o meu lixo, quanto isso me deixou ansiosa, porque eu não moro sozinha, né, então eu moro com mais pessoas, eu tenho criança em casa, então assim, tentei muito tirar a fralda descartável, eu não consegui, gente, por muito tempo me senti fracassada por isso, uso vez ou outra, na Marieta até consegui mais, na Celeste, segunda filha, a vida tá uma loucura, o pós-pandemia tá todo mundo trabalhando horrores, eu não tô conseguindo, eu vou me sentir fracassada com isso ou eu vou entender que eu posso fazer por outros lados? Sou casada com uma pessoa que ama café, se recusa a usar café de filtro de papel, filtro de pano, porque fala que aquilo atrapalha todo o gosto. Então assim, eu não vou reduzir o filtro do café, eu não vou reduzir sabe? São coisas que a gente também tem que entender que a gente vive num lugar, numa cidade, que a geração de lixo existe, a gente está dentro de um sistema contribuindo para isso, a gente faz o que pode. E para além disso, eu entendi também que a gente pode trazer a natureza por outros lados, pelos materiais. Então, eu descobri, na minha casa tem um tapete, por exemplo, que é meu xodó. O dia que faz festa lá em casa, eu tiro o tapete e falo, não quero bebida nenhuma cair no meu tapete. Que é uma marca que você vai amar, inclusive. O tapete é feito de buriti e olha isso, o tecido, é um capim que veio no navio negreiro há muito tempo atrás, e esse capim entrou no Brasil e cresce como mato. E as mulheres, era um trabalho que estava esquecido por artesãs no Piauí, e aí uma mãe e uma filha, elas fizeram uma reunião dessas artesãs, resgataram esse trabalho, e para que esse tapete exista, precisa do bioma em pé, porque se vir um agronegócio, se vir devastando, elas não têm mais esse material para fazer essa tecelagem. Então assim, você vai descobrindo, né, através dos materiais, para além de linho, eu adoro linho, então roupa de cama de linho, para mim, eu adoro a textura, materiais indígenas de todos os tipos, né, esculturas e vasos, eu acho que é isso, a gente colocar um pouco da natureza e do nosso país dentro da nossa casa, né, isso daí eu tenho aprendido. Total. A coisa do lixo para mim foi muito simbólica também, eu acho que é aquilo que eu falei, né, a consciência é um caminho sem volta, eu acho que quando você começa a separar o seu lixo e compostar, você começa a ter ideia de, tipo assim, primeiro... cara, por que eu tô jogando comida fora, sabe? Assim, é muito natural, é muito espontâneo. Você come, não come tudo, e aí você joga fora. Mas aí quando você começa a ver que fora sobrou... Pra onde, fora né? pra onde? Quando você vê que sobrou um pouquinho de comida no prato, e aonde que eu vou botar esse pouquinho de comida, sabe? Assim, que lixo que essa comida vai? Então eu acho que isso, nossa, me fez pensar muito, assim, na quantidade de lixo que eu gero, a quantidade de embalagem, a quantidade de coisas, e como a Gi falou, coisas que a gente às vezes não tem controle, coisas que assim, que a gente usa, que fazem parte da nossa vida, que não são escolhas nossas, enfim, e que o que a gente faz com aquilo, né? Para onde que a gente destina aquilo? Então eu acho que esse processo, a casa, ela é uma grande escola de sustentabilidade pra gente, não tenho a menor dúvida. Falando em escola, para você que tem 2 filhas pequenas, né, Gi, você
falou que a mais velha já é ligada na horta e tal. Muito. Você ensina isso pra elas ou é algo tão natural da rotina de vocês que acontece Eu naturalmente? doutrino, na verdade, Boa. não é que eu ensino, eu doutrino. Boa. Então ela já sabe. O que eu odeio? Eu falo, o que a mamãe odeia? Plástico. Aí quando boa. tem um restaurante que tem canudo de plástico, né? A gente vai em algum lugar que tem... Mamãe, esse restaurante não é amigo da natureza. Aí o que foi esses dias que eu tava explicando, entrando uma coisa... Enfim, o tempo inteiro eu tô doutrinando, né? Marieta, ela super presta atenção. Então a gente anda, teve um dia que a gente fez uma trilha na floresta, a gente foi achando punk, e aí eu falei, olha só, isso é trapoeraba, pode comer. Ela foi comendo, ela queria mostrar pra todo mundo na trilha que ela comia, que ela sabia que podia comer. Então assim, tô o tempo inteiro doutrinando. E a escola hoje, né, as escolas hoje estão muito mais por dentro desse assunto e levando. Esses dias ela levou um brinquedo pra trocar, tinha que levar um brinquedo e ela ia trocar por outro. E na nossa época não tinha isso, né? Ninguém falava em reciclagem ou em reciclar lixo, nunca me ensinaram isso. Então, assim, eu acho que é muito uma coisa que a gente passa para eles, né? Claro, a escola contribui, mas é muito dentro de casa também. Então, são valores, né? Eu acho que a sustentabilidade, assim como valores morais e que a gente vai ensinando para os nossos filhos, eu acho que a sustentabilidade é mais um valor que a gente tem que passar para eles, né? Essa conscientização. Engraçado você falar isso. Não, quando eu era criança, tive experiência contrária. Eu aprendi a reciclar, separar lixo na escola e daí ensinei na minha casa. Jura? E hoje em dia minha mãe é super reciclagem. Inclusive, ela é daquelas que junta... Mãe, tô falando de você. Que junta a reciclagem e daí leva pra vender. E daí o dinheiro ajuda projeto... pra resgate de cachorro de rua e tal. Que então ela é super ótimo. envolvida. Mas eu lembro que eu aprendi na escola, aqui na minha casa, nos anos 90, zero, a gente tinha essa cultura, né? E foi algo que eu aprendi na escola e levei pra casa. Nossa, que ótimo. Muito legal. Sua escola era pra frente. Porque na minha Super. escola... Não, e assim, e falando sobre essa coisa dos contrastes, né? Eu venho do Rio de Janeiro, de um lugar que não é esse lugar da praia, da Zona Sul, eu venho da Zona Norte do Rio, que é um lugar super urbano, então as escolas, assim, são muito distantes da natureza. Então, assim, eu não escutei falar sobre isso em nenhum momento, sabe? Assim, eu não tenho lembrança de nada. Até mesmo as aulas que poderiam ser mais interessantes, biologia, geografia, era como se nada daquilo tivesse nenhuma função, nenhuma utilidade para minha vida, sabe? E hoje eu vejo de fato que, enfim, né, na escola as crianças elas já vêm com uma outra mentalidade, né, assim, a geração mais nova, enfim, primeiro porque ela já nasce no meio desse caos que a gente está vivendo, então dentro de casa muitas crianças escutam seus pais, escutam na televisão, então isso acho que já está muito mais ali na pauta da conversa, mas eu acho que a educação mudou muito, pelo menos aqui no Rio, aqui antes não tinha isso não. Gi, você também não é do Rio capital, Não, né? eu sou de Minas. De Minas. Araguari. E também cresci no meio do bioma do Cerrado, ali gritante. Me lembro muito quando eu ia pra fazenda, passar pelos troncos retorcidos, toda a savana ali do Cerrado. E isso foi desaparecendo, né, ao longo da minha adolescência, assim. Minha região é tomada pelo agronegócio e é isso, e eu não tinha essa consciência, sabe? Por mais que eu nasci em meio a uma natureza e nunca me ensinaram, a minha família também era muito urbana, então assim, eu não tinha conexão, apesar de eu ser do interior de Minas, a minha cidade tem 150 cachoeiras catalogadas. Uau! Que demais. Que lindo. Mas nunca me ensinaram isso, nunca, né, eu fui entender das cachoeiras quando eu virei adolescente, que a gente começava a ir visitar e tal, enfim, a gente tem que doutrinar porque tá aí, né, a gente tem que ensinar essas crianças a serem resistência para tudo isso que tá vindo aí e serem cada vez mais fortalezas, né, para mudar o mundo. Mesmo a questão indígena, né? A gente não era ensinado assim, nada. Hoje, esses dias, eu fui com a Marieta ali num evento no mar sobre um sábado só de cantos indígenas, artes, tal. Ela já olha o indígena muito de um outro olhar do que a gente olhou uma vida inteira, né? Total, como fantasia, né? Exato.
Então, assim, ela já sabe que quem protege as florestas são os indígenas, e como é importante, né? E no nosso universo era uma coisa caricata na nossa época. Então, assim, é muito importante. Eu acho que o mundo tá mudando muito, sabe? Muito rápido. Eu sou muito esperançosa nessa mudança do mundo. Eu acho que tá mudando muito rápido. Não sei mas a gente tem que ver que a gente também não tem muito tempo. Então, a gente não tem outra opção. Eu também tenho essa percepção que, mas é engraçado, às vezes tem gente que fala, isso, coisas que não vão mudar, tanto sobre sustentabilidade quanto racismo, sexismo, né, machismo, e daí eu paro e penso, gente, mas tá mudando muito, quando eu era criança e como é hoje já é muito diferente, claro, ainda tem um monte de problemas graves, estruturais, né, mas eu também sou super esperançosa com a mudança. E a gente vive nesse mundo, a gente vai fazer o quê? Entrar em depressão e achar que não tem mais mudança, esperar o mundo acabar? Ou também ficar assim, isso é isso mesmo, não adianta reclamar. Por exemplo, os casos de racismo no futebol que tiveram agora, recentemente. Eu ouvi várias pessoas comentando, gente, isso é isso mesmo, tá reclamando pra quê? Eu, tipo, como assim? É através dessas reclamações e dessas denúncias que as mudanças ocorrem, né? Então, interessante. Carvalhal, uma das suas colunas preferidas pra mim no ArcTrends é uma que você fala sobre fast homeware. Porque esse termo fast é muito usado para comida, né, fast food, para moda, fast fashion, mas eu nunca tinha pensado assim do fast design, né, talvez, e ao mesmo tempo tá pipocando lojas, né, de home design, vendendo produtos normalmente produzidos fora, com baixa qualidade, que a ideia é você comprar, usar um pouquinho e logo enjoar, né. Parece que o design meio que entrou nessa onda das tendências que flutuam bastante, como já ocorre na moda. Explica pra gente, então, o que é esse termo, fast homeware, e por que é importante a gente estar atento a isso. Eu acho que essa foi, assim, um dos legados negativos da moda. Eu acho que a moda, ela tem muitas coisas muito legais, né, assim, acredito realmente na moda com propósito, mas a moda também tem um lado de despropósito muito grande, né, assim, quando eu trabalhava com moda e agia, né, por exemplo, a gente tinha 2 coleções por ano, né, a gente tinha primavera, verão, outono e inverno, e eu parei de trabalhar com moda com uma coleção semanal, né, sendo lançada pela marca que eu trabalhava. Então, assim, a gente vê a quantidade, né, de produto, de produção, de venda, o volume, né, assim, e de consumo também. As pessoas, elas usavam, sei lá, uma vida inteira o que a gente consome em um ano, né? E eu acho que esse movimento, isso é muito doido a gente parar para pensar. Uau. E esse movimento de você fazer, de você criar um desejo, criar uma tendência, descartar, substituir, trocar por outro e entender que essa é uma lógica, né, que mantém a indústria, que mantém a produção, ela foi compreendida por diversos outros segmentos. E agora, né, há um tempo ela chegou nesse universo do design e da arquitetura. Então a gente tem lojas especializadas nisso que fazem exatamente o que a moda faz, olhar, copiar, reproduzir aquilo que é feito por um criador, por uma marca, né, que enfim, esteja mais bem estabelecida, criar, produzir aquilo com baixa qualidade e criar essa demanda, esse desejo para que você mude a sua casa o tempo inteiro. Então a gente tem uma série de desejos, né, que são criados, de modismos, de tendências. E aí eu acho que assim como na moda, a gente precisa ficar muito esperto e muito ligado nisso. Então, a mesma coisa como na moda, procurar entender como é feito, de onde vem, para onde que aquilo dali vai. Então, muitas dessas coisas são feitas de plástico, né? Como a Marieta já sabe, né? Que o plástico, assim, ele é um grande inimigo da gente, né? Então, assim, o plástico, ele pode ser maravilhoso para fazer coisas que são duráveis, né? Coisas que, enfim, não podem ser feitas de outro material, mas você fazer coisas de plástico para serem descartadas, né? Você causa um impacto muito grande para extrair aquilo dali de uma fonte que não é renovável, depois você desperdiça aquilo, você joga fora, aquilo ali não se decompõe ou se decompõe em muito tempo, né? Causando muitos impactos. Então eu sinto que agora a gente vai passar por esse movimento como a gente passou na moda. Eu acho que a gente está vivendo o auge dessa aceleração no design, na arquitetura, na decoração, né? Menos na arquitetura, mais no design, na decoração, e eu sinto que em breve a gente vai ter esse movimento contra, que é questionando e perguntando. Sim. Lembrei, alguns anos eu fui numa exposição no Cooper Hewitt, em Nova York, e que era de design, coisas de design para casa, né? E eles falavam que o lixo é um erro de design. Total.
uma visão interessante, né? E vale pra moda também, né? Super. Se a pessoa quis descartar aquela peça super rapidamente, é porque aquilo foi um erro, né? Total, total. Total, não, é isso, a moda ela ela é muito pioneira na sustentabilidade, né, porque eu acho que até pela moda ser muito pautada pelas tendências, o novo, a sustentabilidade também vem nessa novidade, então a moda saiu na frente em muitas coisas, né, desde inovação de tecido, redução de água, energia na produção, mas por outro lado a moda também... Agora, por exemplo, falar nomes de marcas, tá? Agora, direto, eu entro no Twitter, tá? Shein. O que a Shein tá nos trending topics do Twitter? Tá lá, ai, que eu cobrei por $10 na Shein, tal. Sabe, é um desserviço isso. A gente tá caminhando para um lugar de conscientização e aí vem uma marca gigantesca, com muita perversidade, investir em mídia na geração mais jovem, e a gente sabe que aquilo gera descarte excessivo, e a gente sabe que é o sul global que lida com esse descarte. Então, assim, a moda também tem muito a melhorar ainda, apesar de que eu acho que a gente já tá, a gente já tem todas as soluções já prontas, né? As soluções já existe o tecido biodegradável, já existe tecido feito a partir de kombucha, de cogumelo, de fibra de abacaxi, já existe redução de água, já existe fazer calça jeans com um copo de água, já existe tudo. Só que precisa de uma implementação séria por parte das marcas. E quando a gente olha o universo da moda, que é tão vasto, é gigante, né, enfim, e tão lucrativo, ele acaba sendo muito poluente por esse lado, né? E não só pela poluição ambiental em si, mas também pela questão social, voltando a falar do social, Claro. né? A gente sabe que é o segundo mercado que mais escraviza pessoas, tem também, enfim, tem tantas questões, tem a questão estética, a opressão estética que existe no mercado da moda. Então, assim, é isso, eu acredito que tá mudando. A gente tá avançando, mas existe muito ainda pra mudar. A gente ainda fala muito por uma bolha, a gente precisa muito entender como é que a gente fura essa bolha. E eu acho que isso vai vir pela urgência, sabe? Que vai Isso se que eu dar ia no mundo. perguntar, vocês acham que só vai ter uma transformação em grande escala e verdadeira quando o bicho pegar, assim, tipo, acabou, não tem mais boi pra todo mundo comer, não tem mais carne. Daí as pessoas vão considerar reduzir consumo de carne? Ai, não sei, é complexo. Eu gosto daquela, né, que assim, toda mudança ela pode vir na dor, né, e no amor. Então, eu acho que assim, eu vejo esses dois tipos de movimento. Por outro lado, eu vejo a pandemia, né, que ela foi um movimento que foi resultado, né, da nossa má interação com a natureza. Muita gente não tem noção disso. Foram anos muito duros, enfim, de muita restrição, de muita mudança. E logo lá no início a gente achava, né, vai acabar a pandemia e a gente vai viver num mundo, né, cor-de-rosa, com arco-íris e unicórnios, né, existia um pouco dessa promessa, dessa expansão de consciência depois da pandemia, e a gente viu que isso de fato não aconteceu com todas as pessoas, né? Então é quando eu vejo que assim, às vezes nem a dor é capaz, né, de fazer as pessoas mudarem, né? Tanta gente sabe, por exemplo, de malefícios de coisas relacionadas à alimentação, sei lá, e as pessoas não mudam, né? Assim, mudar é muito difícil. Então, eu realmente não sei por onde vem essa mudança, né? Mas eu acho que pessoas como eu, como a Gia, né? Vocês, por estarem abrindo esse espaço pra gente, eu acredito muito que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente espalha essas histórias, a gente traz inspiração, traz outros modos de vida, outros pontos de vista, eu acho que a gente tem a chance de despertar mais pessoas. Mas eu não acredito num movimento único, sabe, de transformação, uma grande virada. Por algum momento, eu também já tive uma visão romântica nesse sentido. Mas hoje eu entendo que as pessoas, elas são diferentes, as realidades são diferentes, as necessidades são diferentes, os tempos, né? Então, eu acredito sim na transformação, mas eu não acho que ela vai ser, tipo, para todo mundo uniforme. E toda tendência vem sempre com contra-tendência, Sim. né? São Exato. forças puxando. Quer complementar alguma coisa, Gi? Não, é isso. Ontem mesmo eu tava bebendo com umas amigas e aí eu sou uma pessoa muito ansiosa em tudo, eu tô sempre... E aí uma falou, o futuro ainda não aconteceu. Ah, então eu que trago ótimo. isso pra gente também.
o futuro ainda não aconteceu, não sei o que vai ser. Então eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar nosso presente aí diariamente, sabe? E a gente tem tanta coisa acontecendo no nosso país, a gente está num momento chave do nosso país na questão ambiental, né? Então acho que a gente tem que focar nossos esforços no que a gente pode mudar aqui, agora, e cada um com o seu tamanho, com a sua zona de influência, e é isso, pensar que você pode mudar coisas na escola do seu filho, na pracinha em frente à sua casa, né? Seu prédio, no isso, seu na prédio, sua casa. E fazer, porque eu acredito que a gente não vai mudar o mundo, mas aquilo faz bem pra gente. Então, sabendo que a gente tá do lado certo e tentando fazer alguma coisa, isso volta pra gente, essa calma, né? A ansiedade se transforma em ação e eu acho que a gente reforça muito a empatia com o outro, com o vizinho, com as pessoas, com o mundo, com o meio ambiente. Então, assim, eu acho que a gente fica sempre falando tanto em saúde mental, em viver bem, né? Eu acho que a sustentabilidade faz parte de tudo isso, sabe? Essa é uma visão legal, porque eu já me peguei também ansiosa de um jeito que te paralisa, né? Exato. Tipo, tô nervosa porque o planeta tá, sei lá, sendo destruído e daí não vou fazer nada sobre Exato. isso. É o oposto, isso acaba né? virando culpa. E Sim. a culpa é diferente da responsabilidade, né? O oposto da responsabilidade. Então temos responsabilidade ali, cada um tem a sua dentro do seu universo, do que você pode mudar, do que está ao seu alcance, das transformações sociais que você pode fazer ali no seu entorno, e é isso. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. E aí vamos viver um ano de cada vez. Queria aproveitar o que o Carvalhal falou para também vender um pouquinho o peixe da Portobello do ArcTrends, né? No ArcTrends a gente fala muito sobre sustentabilidade, a gente realmente quer dar muito espaço para essas vozes, mas acho que é importante também saber que não é só isso, né? Não é algo que fica só no discurso, só na comunicação. A Portobello é uma empresa que leva a sustentabilidade muito a sério. Como eu trabalho lá dentro, eu me sinto muito confortável de poder dizer isso, sabe? Tanto na fábrica, na verdade antes, tanto na mineração, né, na extração da matéria-prima, que ocorre só de maneira superficial e depois as jazidas são totalmente recuperadas. Na fábrica, com consumo de energia, consumo de água e produção de lixo, são 3 pilares fortes que têm bastante controle. E agora, mais recentemente, nos últimos anos, isso também se expandindo para o varejo, né? Então, a gente tem 150 lojas em todo o Brasil e varejo é algo que, se você não tomar cuidado, tem um impacto enorme, né? Porque são pessoas trabalhando ali todos os dias e bobeou, tem foge do controle, né? Lixo, consumo de energia, ar-condicionado, né? Tudo isso pode ter um impacto bem grande. E agora, cada vez mais isso tem sido implementado no varejo também, e a gente acabou de ganhar, então aproveitar para comemorar o selo LEED Platinum, que é o mais alto, para a nossa última loja aberta, que é o Jardim Social, em Curitiba. Que massa! Sim, é a 6ª loja do Brasil a receber esse nível de LEED, e a primeira do segmento, né? Então, tem vários diferenciais que a gente conseguiu até super rápido. Normalmente o processo do selo leva 1 ano para sair, o nosso saiu em poucos meses. Então, algo bem legal. Convido todo mundo a saber mais no ArcTrends, que lá tem que massa! informações. Portobello. Parabéns para a loja do Jardim Social. E tem muito, e essa loja foi construída para ser sustentável, mas também a operação, e é algo que a gente está replicando para todas as lojas, as que já existem. Eventualmente a construção delas não foi sustentável, mas na operação, no dia a dia, pode fazer muita diferença, né? No sentido de não ter copo de plástico, pensar em melhores formas de ventilação, para não ter que usar tanto ar-condicionado, né? Tudo isso. Muito bom. Super. Demais. Queria saber se vocês dois, eu sei que a Gi faz isso com moda, a Carvalhal não sei, mas se vocês têm o hábito de garimpar coisas antigas para decoração, ou também para moda, pode ser, né? Que esse upcycling com certeza é uma visão que vai na contramão do fast homeware, né? Pra gente pegar coisas que já existem e consumir. Vocês curtem isso? Meu grande calcanhar de Aquiles no consumo é o reuso. Adoro. A minha casa toda, grande parte dos móveis, com móveis de reuso e antigos. E quando a gente estava mudando para esse apartamento que a gente está agora, a gente
ficou sabendo de um grande bazar, de uma escola que estava fechando, uma escola bem tradicional aqui no Rio, de cinema, enfim, a cultura, né, sendo esvaziada também em algum lugar, mas aí tava tudo sendo vendido, aqueles móveis, e a gente falou, cara, tá aí, nossa casa pode ser mobiliada. Então, assim, praticamente a mesa de jantar, as cadeiras de jantar, a mesa de escritório, as poltronas, veio tudo nesse grande saldão aí, e para além disso, a gente tá sempre em leilão, eu amo leilão online de móveis. Lustres. Não sabia. Sério? Amigo, é um mundo, você não tem noção. Não conhecia. Lustres, poltronas, minha mesa de centro. Tem algum estilo específico que você gosta? Alguma década, assim? Anos 60, Anos 50, 60 ali. Design brasileiro. Sim. Ai, amo. E é isso, eu sou apaixonada. Pra mim é um charme, sabe? Que demais, não sabia. Mas eu acho que é isso, eu acho que assim, na contramão do fast homeware, eu acho que assim, existe esse mesmo pensamento da moda, de que você pode ser autêntico, de que você pode ser único, de que você pode ter acesso a uma coisa nova, sem que para isso você precise causar mais impacto, você precise fazer alguma coisa nova, né? Tem um dado muito louco, que de tudo que é produzido no mundo, só 1/3 é utilizado, os restantes dos outros 2/3, eles ficam por aí, né? Porque, enfim, né, como você disse, não tem fora, não tem Sério? lixo, pois é. Então, assim, né, quantas coisas a gente pode ter acesso que já acabaram para uma pessoa, né, e podem continuar a vida pra gente, seja uma roupa, seja um móvel. Eu, quando precisei me desfazer da minha casa anterior, durante a pandemia, todos os meus móveis foram distribuídos para casa de amigos e as pessoas compraram, pegaram, doação e tal. Alguns eu resgatei agora para minha casa nova, Boa. mas assim... Dei, mas quero de volta. Exatamente, Mas eu acho que esse é um pensamento, sabe? É um pensamento de que você pode ter uma coisa que é mais única, que é exclusiva, que tem a sua cara, que é autêntica, que você garimpou, que você escolheu. Eu tenho achado isso cada vez muito mais interessante do que o que é padronizado, do que, enfim, né? Todo mundo tem, que está sendo reproduzido. Acho que é um pensamento muito parecido com o da moda mesmo. Quer complementar alguma coisa? Não, é Gina? isso. Não, eu gente, acho já que- amei, já a dica do leilão de Do lustre. leilão, olha, louças, meus pratos, conjuntos, eu já vim de malas de fora, assim, que eu achava nesses brechós, conjunto inteiro, de manteigueira, prato fundo, eu falei, vou colocar tudo dentro da mala, então eu sou a louca, e aí mesmo aqui no Rio, o Rio tem a cultura do shopping chão, que é uma coisa maravilhosa, são pessoas, Essas né, feiras, né? as feiras de, enfim, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes moram na rua, mas eles têm ali uma malinha onde eles abrem, ali você acha coisas incríveis. Então, na Praça 15 ali tem uma rua só de shopping chão, e muitas vezes a gente tem um contato, né, olha, tem coisa para tirar lá de casa, passa lá, então eles passam na sua casa e pegam livros e cadeiras e tal, e aí vão tudo, vira uma rede entre moradores, sabe, e essa comunidade que tá sempre fazendo esse reuso. Então, assim, eu acho que o reuso vem muito por uma questão de sobrevivência, principalmente, né? E a gente tem que tirar o nosso preconceito, abrir a cabeça para isso, porque são coisas em ótimo estado, que tá ali, que podem ter uma outra vida, um outro ciclo de vida e que tem histórias. Então, assim, é isso, esse meu conjunto de louça aí, todo mundo que fala, ai, que lindo, assim, olha, isso daqui eu achei, foi um achado e tal. Então, assim, eu acho que a gente traz histórias para as coisas, sabe? É muito... Nada se joga fora, né? Tudo se repassa e quanto mais a gente tiver essa energia dentro da nossa casa também, de coisas que vieram de outras pessoas e que a gente achou e que, enfim, acho que é isso que torna especial, né? Muito mais do que você ir ali no shopping comprar e tal. Mas total, a gente precisa ir contra o preconceito, porque parece que o capitalismo nos coloca um pouco que isso não vai ser bom, né? A gente tem esse preconceito de querer consumir novo. Engraçado, né? Pra mim é algo bem enraizado, confesso que eu tenho dificuldade, assim, principalmente pra moda. A casa nem tanto, mas moda eu tenho um preconceito, assim. Mas aí quando você olha cultural. pra estilo, imagina, o seu estilo vai ser único, vai ser aquela coisa do caça ao tesouro, você acha aquelas peças únicas, aquela modelagem anos 70, 80, que não se acha mais, e aquilo começa a fazer parte da sua vida, sabe? E, enfim, é isso, eu acho que a gente tem que mudar esse olhar, é cultural. É cultural. É cultural. Uhum. Mas uma boa notícia é que, por exemplo, o mercado de roupa usada está crescendo mais do que o mercado de roupa nova.
Olha, sério? sim. Em ritmo de crescimento. É. Olha. Então, assim, brechós, esse site de revenda, brechó online, né? Já acabou essa coisa de que brechó existia só em grandes centros, né? Na minha cidade, no interior de Minas, já tá cheio de brechó. E então, eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo. Aquilo tá ali, a gente pode fazer dinheiro daquilo que tá sobrando na nossa casa, por que não, né? Legal. Gente, estamos chegando ao fim. Queria que vocês contassem onde os nossos espectadores podem encontrar vocês, além das colunas do ArcTrends, né? Então, arctrends.com, indo lá em colunistas, dá para ler tudo que o Carvalhal já escreveu e o que a Gi já escreveu e vai escrever pelos próximos meses. E também o que vocês estão fazendo de projeto, onde a gente vai ver vocês aí nos próximos meses. Olha, podem me encontrar no Instagram, Giovana Nader, Giovana com 2 N's, Twitter também, Giovana Nader, podcasts, tem o Tempo Virou, que é um podcast de conscientização ambiental, ecológica, ele vem em temporadas, então no segundo semestre tem uma próxima temporada de 6 episódios. Boa. O Veneno Mora ao Lado também, um podcast sobre agrotóxicos, vem também uma segunda temporada aí a partir de agosto. E é isso. Legal. Bom, eu tô todo mês no ArcTrends, com muito prazer escrevendo ali, juntando esses universos de decoração, design, arquitetura, sustentabilidade, tendência, comportamento. É o que eu gosto de falar, é o que eu tenho, enfim, me movido hoje em dia. Meus livros, nas redes sociais, eu sou @carvalhando, principalmente no Instagram, é a rede que eu mais uso. E eu apresento também o podcast da National Geographic, que está na segunda temporada e que também é um lugar, a Gi já passou por lá, Maurício Arruda, várias outras pessoas que a gente conversou aqui. O episódio com o Maurício Arruda sobre casa é muito legal. Tá muito legal, então eu super recomendo. Então eu super recomendo também. Tá bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. É uma honra para nós ter vocês como colunistas do ArcTrends. Espero que sejam parcerias muito longas, que a gente continue junto por muitos anos. E é isso, vamos encerrar o episódio de hoje. Convido todo mundo para seguir nos acompanhando no ArcTrends, lá no arctrends.com no site, também no Instagram, aqui no YouTube. E já vamos conhecer a casa do Carvalhal em primeira mão. É isso aí. Beijo, tchau. Beijos.